Bahia ainda tá atrás do goleiro Andrew, tá perguntando aqui o Vinícius. Eu vou começar logo por essa daqui, porque quem traz a informação do Andrew sou eu, né? Quando eu falo a respeito do interesse do Bahia. E hoje, o que eu procurei saber, a informação que tinha chegado pra mim antes era do interesse do Bahia. E hoje, o que chegou pra mim é que já há uma conversa entre o Bahia e o procurador do atleta, né? Se vai andar, se vai fechar ou não. Aí são outros 500. Ter uma conversa, gente, não significa que o martelo tá batido, né? Porque, assim, muitas vezes a galera acha que porque sondou, o Bahia deixou de trazer, né? Não é igual o videogame que você vai lá, dá uma olhada, deu certo, bum, contratei, trouxe, pronto, tá, tá fechado. E a gente até fala muito disso, que esse período em que a galera gosta, né? Nesse período mesmo a galera gosta de falar de nomes, todo dia tá citando um nome e tal, porque tá rendendo, é uma cara diferente da outra e por aí vai, né? Então, assim, tem que ter calma, principalmente calma nesse momento, né? Porque vão surgir nomes, inclusive, eu falo muito disso, de ter calma, não quero ensinar ninguém a trabalhar, não é isso. Mas eu falo muito de ter calma, principalmente pra gente da área de imprensa. Porque aparecem empresários querendo valorizar o seu atleta, né? Querendo dizer que o Bahia tá atrás, que é o Grupo City, que não sei o quê. E a gente viu esse exemplo com o Derek Lacerda, que uma equipe do grupo tinha interesse, não era o Bahia, mas o fato de estar no Nordeste já citavam como se fosse o Bahia, né? Não, o Grupo City quer, então é o Bahia que vai tirar do esporte, vai levar e tal. E não era isso daí. Eu tava falando no começo aqui, antes de você chegar, tinha aproximadamente 500 pessoas por aqui. Eu soube do interesse do Bahia, né? E soube que ele ligou para jogadores eu vou falar jogadores não vou falar no plural, para jogador, para perguntar sobre Salvador, sobre o grupo e tal. E do que eu vasculhei um pouco hoje, já tinha conversa entre o empresário dele e o Cadu, né? Então, eu quero ver o que é que vai acontecer. Pode não fechar? Pode. O Patrick Siqueira ficou ali naquela do jogo de xadrez, né? Bem demorado e tal, e de última, de última hora acabou não vindo para o Bahia. Então, não significa que é o Endrio, mas tem esse interesse e há uma conversa entre o staff do jogador e o Bahia. 24 anos, né? 24 anos, bora ver o que é que vai acontecer aí com relação ao novo goleiro do Bahia, quem é que chega. E eu vi hoje também, peço até desculpa a página que me marcou aí até, de que parece que já estão negando o Everson, né? Eu falei do Everson hoje, eu postei. Ah, eu não vi não, foi mal. Eu postei do Everson, não tem nada do Everson, o perfil é diferente, não tem o interesse que teve outrora. Não é o Everson, é um jogador jovem. Assim, o plano A era o Morisco, e vou até aqui olhar a data exata aqui, ó, é rápido isso. O Cadu tá desde a temporada passada tentando fechar a contratação do Pedro Morisco, mas sabendo da dificuldade. Desde agosto. Desde agosto, o Cadu tenta fechar a contratação do Pedro Morisco. Inclusive, o Cadu teve em Curitiba por duas oportunidades. Quando um colega de imprensa lá de Curitiba falou dirigentes do Grupo City, que não era o Bahia, era o Grupo City e tal, assim, se referindo como se fosse o Manchester City atrás da contratação, que teve um dirigente do Grupo City que teve lá. O dirigente do Grupo City é o Cadu Santoro, tá? Era Cadu. Que é do Bahia, tá, irmão? Então, assim, a contratação era de fato pro Bahia, é de fato pro Bahia, mas assim, é uma contratação muito complicada. O Bahia queria o Morisco, estava correndo, porque sabia que o Morisco ia se destacar e não acabar a competição sem ter fechado com o Morisco, o que acabou não acontecendo. O Morisco está valorizado, o Coritiba quer ele, é jogador formado em casa, entendem que podem fazer, inclusive, um caminho parecido que fizeram com o Igor Paixão, o atacante que estava no Coritiba, que bateu do Coritiba direto para a Europa.
então entendem que é o melhor para se fazer, e os empresários do Mourisco também querem sair direto para a Europa. O Bahia passou meses tentando convencer de ficar um tempo aqui no Brasil e depois ir para o futebol europeu. É a galinha dos ovos de ouro do futebol brasileiro. Entendem que o Mourisco é o grande goleiro do futuro do futebol brasileiro, o melhor goleiro do futebol brasileiro aí, o prospecto pro futuro. Mas não é uma contratação fácil, né? O Flamengo tomou porta na cara, o Botafogo também tentou a contratação, o Bahia também não está tendo vida fácil, o Palmeiras estava nesse meio, enfim. A contratação do Morisco, até por essas suas informações sobre o Andrew, não deve acontecer, então partiram para um plano B aí, que é um Andrew que, como você falou, vive um momento muito bom em Portugal. O 2024-25 do Siqueira foi melhor, mas o 25-26, a temporada 25-26 do Andrew começou bem melhor e, enfim, é um goleiro que parece ser muito interessante. Admito que eu não conheço, não lembro dele, seleção olímpica, nada disso, mas tem tido um momento muito positivo por lá. E ela tá aqui, ó, pronto. Aqui é do Campeonato Baiano, né? O Bahia estreando em casa. O Bahia vai fazer depois 2 jogos seguidos em casa, ou seja, Yuri, tem também uma sequência de 5 jogos dos primeiros 6 jogos dentro de Salvador. Bahia enfrenta o Jequié. Jequié não, é Jacobina aí o primeiro, né? Jacobina. Jacobina, Bahia de Feira, Galícia, Não, Barcelona Jequié. de Ilhéus. É Agora eu Jequié me mesmo? confundi. Acho que é É, Jequié. É eu não Jequié, tô Jequié. nem... Tô nem Jequié. conseguindo ver ADJ. aqui. É, o ADJ é o Jequié. Pronto, o Jequié... É, o Jequié. Agora que eu dei um zoom aqui no celular. O Jequié, o Bahia de Feira, em Feira de Santana, o único jogo fora aí dos próximos 6 jogos. Galícia em casa, Barcelona de Ilhéus em casa, Vitória no Barradão, Porto em casa, aí E sai pra pegar a depois, Juazeirense, depois do Vitória e antes do Porto, aí tem a estreia contra o Corinthians, dia 28, Campeonato Brasileiro. que Fora de é casa. esse, que é esse daqui, ó. Ixi, eu acabei fechando aqui, agora que eu vi como é que faz, que é esse daqui, ó. A do Campeonato Brasileiro, né, que é esse daqui, essa tabela daqui, o Corinthians jogando dentro de casa. Então vou aproveitar que eu tô com a do Baiano aqui, vamos lá. Dia 11, Bahia e Jequié. Dia 14, Bahia de Feira. Bahia de Feira e Bahia. Dia 17, Galícia e Bahia. 3 jogos, sendo 2 dentro de casa. Dia 20, Bahia e Barcelona de Ilhéus. Mais um jogo dentro de casa. Aí, no Campeonato Brasileiro da Série A, né? No dia... Não, aí o Bavi, dia 25. Ah, não, é Chapecoense que você falou? Qual? Não, Bavi, dia 25. Não, esse Bavi é do Campeonato Baiano. Isso. Até o Bavi do Campeonato Baiano é só baiano. As Isso. primeiras só Bavi do baiano. Campeonato Baiano, aí Aí depois é Corinthians. Corinthians. Isso. Corinthians estreia fora de casa já, o Bahia. Fora de casa. É o primeiro jogo do Bahia no Brasileiro, fora de casa contra o Corinthians. De novo, Bahia e Corinthians. Corinthians, né? Que foi a primeira rodada desse ano, só que na Arena Fonte Nova. Bahia e Corinthians fora de casa. Aí vem, pega o... Depois do Bahia e Corinthians, pega o Porto, ou fora de casa, pega o Porto em Salvador. Dia 4 sai... sai não, permanece em Salvador, pega o Fluminense. Aí no meio de semana sai, vai pra Juazeiro. De Juazeiro, Rio de Janeiro. Eu acho que quem vai pra Juazeiro é um sub-15, viu, Yuri? E de Juazeiro, gastar essa Até o Bavi, logística depois até o Bavi pro eu tenho Rio. muitas dúvidas, sabia? Até o Bavi eu tenho muitas dúvidas do Campeonato Baiano. Se vai com o time principal, se vai dar uma mesclada, porque são 3 dias antes de um jogo de estreia de Campeonato Brasileiro. E aquele negócio, né? O Bahia vai precisar largar bem o campeonato, porque vai dividir suas atenções com a Libertadores. É o Corinthians fora, é o Vasco fora e o Inter fora. Os primeiros jogos do Bahia, eu tô realmente contando que o Bahia vai pelo menos para a terceira fase da Libertadores. Ou seja, teria Chapecoense e Vitória adiados. Ou seja, Corinthians em casa, Corinthians fora, Fluminense em casa, Vasco fora, Inter fora. Dos primeiros 12 pontos do Bahia, 9 seriam fora de casa e, enfim, o filme de fora de casa está muito fresco na nossa mente, na mente do torcedor, na mente de todo mundo, o que aconteceu. Então, não tenho certeza como o Bahia vai lidar com esse campeonato baiano, o jogo contra o Vitória. Em algum desses jogos, os primeiros... Joga de novo a do Baiano, Marinho, se tiver fácil. Na A tela. questão, deixa eu ver aqui. Em A algum... questão não é nem fácil, é o jeito que adiciona, que tem que, como é que se diz?
Só se pra ficar Tem que alternando. tirar essa daí. Não, não é nem E não dá alternar. pra jogar as duas, não? Aí só se você jogar um aí. Aí eu alterno aqui. Joga a do Baiano aí, você então. Tá, Se pera aí. você tiver com acesso fácil aí. Deixa eu pegar a tabela do Baiano aqui. Porque aí, alguma daquelas primeiras partidas de Jequié, Bahia de Feira não, fora de casa, mesmo sendo uma viagem curta, tem aquela questão do sintético e tal. Eu acho que o Bahia, essa daí, o Bahia vai jogar pro ar. Cadê aqui, ó? O O jogo que microfone, o Bahia o microfone que eu tava aqui foi de Vasco, mas vamos nesse aqui. O jogo que o Bahia deve mandar o time principal, eu imagino que seja o jogo contra a equipe do Barcelona e talvez o Galícia, ou intercalar esses dois jogos aí, seu time principal para dar uma rodagem. Hoje até eu vi uma fala do Raul Aguirre dizendo que vai jogar o Baiano sério. Sei disso não, viu, Raul Aguirre? Não. Seu negócio é o comércio, é o comercial, tá? Aqui, deixa eu jogar a Motoboy tabela. Marcos Silva mandou aqui. Boa noite, Marinho. Pensei que era Lúcio Rodrigues. Tá bom, irmão. O cara conta bancária de Lúcio. Um mês só. Um mês só da conta bancária de Lúcio. Resolve 1.500 problemas do canal do Puco. Só isso. Um Aqui, mês de Omigol, papai. Ia ser uma maravilha aqui, hein, Yuri Santana? ó. Um mês só do. Como é o nome do time lá, rapaz? Neon. Do Neon depositar errado. Aí agora até Liber Veiga tá dizendo lá, em minha conta, papá. Ó, perguntaram aqui, deixa eu ver aqui, rapaz, cadê? Teve uma mensagem do torcedor aqui, Aí, joguei. sobre o Sub-20, né? Ah, bota o Sub-20 no Baiano todo. Velho, o próprio Rogério... Ah, mas ficam as duas, ó, até. O próprio Rogério até... Eu vou fazer o que aqui, rapaz? Não fica uma de cada lado, não? É isso que eu tô pensando aqui, em jogar algum formato aqui a gente, ó. Tô pensando em criar aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui se dá pra eu criar aqui uma câmera nova pra poder ficar arrumadinho isso daqui. Mas até agora não consegui não. Não sei não, aí só com calma. Só com calma pra fazer isso. Vai ter que ficar assim, depois eu jogo. Depois eu vou mudando, sei lá. Deixa eu ver. Não tem como não. Não tem como não. Só se fizer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, as duas assim, ó. Amplia a sua aí, Yuri, que tá. Dá um zoom. Tá. Não sei nem explicar como é que tá isso aí. Eu tô dando zoom, qual foi? E não tá ficando tela toda. Não ficou a tela toda nessa sua. Ah, é porque eu compartilho. Ah, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu Coloque como compartilhei. o arquivo de mídia. Pronto, Isso. jogue como arquivo de mídia. Você compartilhou a tela, não foi? Foi. Não, Deixa eu jogue como salvar a arquivo de foto. mídia aí. Aqui, Que aí a ó. gente consegue enquadrar bem. Falaram que joga com o Sub-20 enquanto o Yuri pega a tabela. Aí. Joga com o Sub-20 o campeonato todo. Velho, assim, a questão do Sub-20 com o campeonato todo, né? Tô pensando ainda o que é que eu acho aqui de layout que tá E já tá no zoom bem máximo. difícil. Deixa assim e eu fico E aqui. na hora, Pronto, e na hora deixa o fica Yuri aqui. alternando. O Pronto. cenário de Yuri tá mais bonitinho, deixa aí. E fica alternando. Assim, sobre Sub-20, eu acho que não literalmente um Sub-20, mas um time reserva, como a gente falou, um mesclado e tal, vai acontecer nos jogos fora de Salvador. Né? Juazeiro, o Feira com gramado sintético, Alagoinhas, depois que a gente ainda não sabe como é que tá a situação do gramado, Alagoinhas, às vezes o gramado tá bom, às vezes o gramado não tá bom, né? Então a gente vai aguardar ainda aí para ver como é que tá Alagoinhas. Mas assim, nos jogos em casa, eu acho que vai ser um misto de usar alguns principais para pegar ritmo e com reservas também, dar uma rodada no elenco, né, Yuri? Para preparar, inclusive, para jogos como esse do início do Brasileiro. O primeiro jogo contra o GQA, aí sim, deve ser uma equipe que volta até antes de férias, com a galera emprestada, que não necessariamente fica no Bahia. Inclusive, daqui a pouco falar da situação até de alguns atletas que não ficam no Bahia para a próxima temporada, que retornam de empréstimo. Esse jogo contra o GQE é mais ou menos isso aí. É um catado com sub-20, aí deve ter o Juan Pablo, aí deve ter o Del. Não sei como tá a agenda do Cauê Furquim, que estava na seleção, e enfim, agora a Copa do Mundo sub-17 é todo ano. Sei lá, não sei como é a agenda dele de seleção, mas se tiver à disposição o Cauê Furquim, o David Martins, que a galera gosta muito do David Martins, é um dos mais elogiados internamente nesse time do Bahia. O David Martins, apostam muito que esse garoto vai performar bem, seja daqui a 1 ano, 2 anos, nessa temporada, não sei. Em algum momento o David Martins
deve ser um jogador muito mais utilizado, com certeza na temporada de 2026 mais utilizado do que 2025, que só era relacionado, né, para o time principal, deve aparecer em algumas oportunidades o David Martins. E tem uma galera voltando. Então, assim, o jogo contra o Jequié, o Bahia se apresenta dia, eu sempre 3 ou 5, 3, acho que é 3 que o Bahia se apresenta. Dia 5. Eu acho que é 3. Felipe corrigiu depois, mandou no grupo de imprensa, né? Tipo, tava a princípio dia 3, mas eles jogaram pro dia 5. Pronto, o Bahia se apresenta, então assim, a primeira partida contra o Jequié não deve ter ninguém. A ideia é que não tenha ninguém, pelo menos esse planejamento, que a primeira partida contra o Jequié não tenha ninguém. A segunda fora de casa. Não acredito também que vá ninguém. Aí sim, a partir da terceira rodada ali, tá na frente ali o Logan, eu não lembro contra quem é, a terceira rodada do Baiano, aí a partir da terceira rodada aí. Terceira rodada de Galícia. Contra o Galícia, aí talvez já apareça. Perguntaram no chat também, Pituaçu já inclusive se pronunciou a respeito de que o Galícia vai ter o estádio metropolitano de Pituaçu para mandar os seus jogos no Campeonato Baiano. E com público. Exato. Então, o Galícia, mas aí na Fonte Nova, né? Porque é mando do Bahia, Galícia e o Barcelona, os dois jogos aí, que eu acredito que o time principal deva aparecer. Ah, Yuri, mas não é arriscado botar o time principal? Não tem como também você deixar a galera treinando do dia 5 até o dia 28. O Bahia precisa fazer jogo-treino. Tá no planejamento do Bahia fazer jogo-treino, como acontece. Aquele que a gente foi transmitido foi um deles, o Five FC, que teve lá no estádio. Aquilo ali acontece, às vezes com time sub-20, às vezes com time sub-17, às vezes com time de fora, como foi o caso do Five FC. Então, em vez de você ter esses amistosos, usar o Campeonato Baiano como preparação para o Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos em uma partida deve acontecer. Eu tô imaginando que essas duas partidas, tanto Galícia quanto Barcelona, a gente deve ver o time principal do Esporte Clube Bahia, talvez não força máxima, talvez um ou outro ali jogando 45 minutos, e aí você reveza, mistura com base, enfim. Mas a partir do Galícia a gente deve ter o time do Bahia jogando. A minha dúvida, Marinho, é só o Bavi. É só o Bavi. Eu acho que se... Eu ainda acho que joga com o principal, viu, Yuri? Talvez jogue com o principal. É Bavi, velho. Bavi. É justamente isso. Eu acho que se ligar um pro outro, Fábio Mota, Cadu, um ligar pro outro, vamos os dois com o Sub-20. Acho que os dois assinam, vamos com o Sub-20. O Vitória tem estreia também dia 28 contra o Remo. A diferença é que o Vitória... Capaz de Fábio Mota dizer, vamos. Os dois com o Sub-20. Quando sair a escalação, tá a Vitória com o time principal lá. Pra enfiar a lipeia no Sub-20 do Bahia.